Oi, meu nome é Tom Lisboa, eu sou fotógrafo, curador, professor de cinema e fotografia. Por causa desse edital eu fiz a conta do número de anos da minha carreira e deu 23 anos. Então esse vídeo é para falar um pouco sobre a minha trajetória em artes visuais e apresentar brevemente alguns trabalhos que eu vou falar com mais detalhes nos arquivos que eu estou enviando para a comissão de avaliação. Então, eu considero que a minha carreira ela começa em 1997, que é quando eu participo do Salão de Araucária, Salão de Novos, só que nessa ocasião eu ainda trabalhava com pintura. E eu vou ficar na pintura até mais ou menos 2000, quando eu vou fazer um curso de fotografia para fotografar bem meus quadros e, por ironia do destino, eu acabo parando de pintar e viro fotógrafo. Mas também eu comecei a pintar de outras maneiras com a fotografia, especialmente porque eu chego na fotografia com esse olhar de pintura e eu não vejo fotografia como documento, não vejo fotografia como verdade, nunca vi dessa maneira. Isso é um pouco culpa da pintura. E por isso eu percebi também que esse olhar de pintura tem muito a agregar em discussões contemporâneas sobre fotografia. E além desse lado então da contribuição na minha área, com as minhas ideias e com a minha produção, a fotografia também ela tem um pouco de uma rapidez que eu gosto, né? Especialmente por causa desse advento da fotografia digital. A fotografia digital me permitiu trocar informação, compartilhar meu trabalho muito mais rápido e fácil. Isso para mim foi muito benéfico. E também para eu desenvolver uma linha de trabalho que isso acontece quase sempre na minha produção, que são trabalhos colaborativos. Eu gosto muito de fazer isso, sabe? Romper um pouco essa solidão do artista no ateliê ou então no estúdio. Então, eu gosto de criar esses trabalhos colaborativos online. No portfólio eu estou enviando vários exemplos, mas eu acho que vale a pena citar o Linhas de Horizonte, que é o mais recente, eu fiz esse ano, e por conta da pandemia do Covid-19, e como a gente estava muito confinado em casa, a janela virou um pouco o limite entre o nosso mundo interno e o exterior. E eu fiz essa convocatória em que eu pedi que pessoas me enviassem fotos das vistas das janelas delas, e depois eu fui concatenando as linhas dos horizontes dessas várias janelas, formando uma única obra. Esse trabalho está disponível todo, só dá para ver no YouTube, né? Porque ficou muito longo, ficou com quase 40 metros de comprimento. E então, se não fosse a fotografia e essa característica dela de poder ser digital, talvez esse desdobramento do meu trabalho não existisse. E também por causa da fotografia, eu desenvolvi um outro tipo de trabalho que eu chamei de intervenções de Maio. As intervenções de Maio, elas são intervenções urbanas, mas com pensamento fotográfico por trás, e que tem como característica uma limitação orçamentária de R$300. Esse foi um teto que eu coloquei quando eu fiz a primeira intervenção de Maio em 2005. Ou melhor, a primeira não, eu fiz a segunda intervenção de Maio em 2005 e não reajustei até 2018, quando ela acabou. E trabalhar com essa limitação financeira para mim foi maravilhoso, porque eu pude dizer, eu não tinha nada a perder, né? E também não tinha medo de arriscar, enfim, para mim foi muito bacana aprender a trabalhar com essa limitação. E até porque já no meu na minha segunda intervenção de Maio, que foram as Polaroids Invisíveis, foi um trabalho que eu gastei R$15 e ganhei Prêmio Nacional de Fotografia, exposição na Caixa Cultural, dei workshop. Então eu percebi que essa limitação financeira pode ser muito benéfica. E também me deu uma independência muito interessante. Claro, eu não tenho problema nenhum em aplicar para leis de incentivo, mas eu não vinculei a minha carreira nem a galeria, nem a financiamento de um museu e nem lei de incentivo. Eu, por trabalhar com baixo orçamento, eu fui meu próprio produtor. Isso para mim foi muito importante como artista, ter essa independência criativa. E também sou professor.
Então, para mim, o lado educacional sempre foi importante. Então, eu sempre tentei colocar uma visita guiada numa exposição minha, ou quando eu organizava para outros artistas, colocar um bate-papo. É, e também criei ações educacionais que eu inventei. Eu sou professor de universidade, mas eu acho que muita gente não vai para a universidade, mas também quer estudar. Então, também esse foi um projeto meu da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, o curso de Cultura Cinematográfica, que durou 2 anos, e eu dei aula para bombeiro, para psicólogo, estudante. Foi maravilhoso. O único critério era gostar de cinema. E também teve outro projeto que eu adorei fazer, que foi o Cineclube Contramão, um projeto que durou 7 anos, fiz 151 sessões de cinema, todas eu apresentava o filme, organizava um debate no final, distribuía texto para leitura. Foi uma parceria muito bacana que eu fiz com a Video 1, em que eles me cederam uma sala de cinema que eles tinham lá na locadora, na antiga locadora, e lá eu fiz 151 sessões de cinema. Apresentei mais de 200 filmes, foi um projeto muito gratificante. E essa aproximação com a educação, claro, me levou a ter contato com a rede municipal e estadual de ensino, de vários treinamentos para as professoras, inclusive um treinamento especial para Bienal de Arte e Educação. Foi um treinamento que durou uns 5 meses. E meu trabalho está nos livros em que as professoras usam em sala de aula, não só na rede municipal e estadual, mas também do Medianeira, do Positivo. Então, eu acho muito bacana que essa geração está aprendendo coisas a partir do que eu já fiz. E isso para mim acho que um dos melhores presentes assim que a gente pode ter, a gente poder ser referência. E volta e meia, quando uma professora me liga: Tom, você pode vir aqui visitar meus alunos, porque eles estão muito curiosos para ver um artista vivo, porque geralmente eles têm como referência Picasso, Salvador Dalí. Então, para eles, artista visual é uma pessoa que já morreu, né? Então, sempre que uma professora me liga: Tom, você vem aqui, eles querem ver um artista vivo, eu vou, e geralmente os encontros são maravilhosos. E também tem uma preocupação muito grande com a preservação da memória. Tenho muito orgulho de ter feito o primeiro e único livro que documenta o Grande Circo Místico, esse espetáculo que o Chico Buarque e o Edu Lobo fizeram para o Ballet Teatro Guaíra na década de 80, e que eu tive a sorte de fotografar a remontagem. Foram 2 anos fotografando, 7 anos para confeccionar o livro, mas ele ficou do jeito que eu quis. E por fim, eu acho que vale a pena também eu citar uma característica que eu tenho na minha produção, que é tentar quebrar a barreira do museu, da galeria, e tentar levar a arte para o público de outras formas. Recentemente eu fiz uma interferência na fachada do MAC chamada Museu, mas que dá para ler também como Use Museu, porque eu escrevi em letras garrafais na fachada do MAC Museu, né? Só que a fachada do MAC realçou o verbo use que tem no meio da palavra museu, né? Então dava para você ler museu e dava para ler também use museu. E junto com essa intervenção que eu coloquei na fachada, porque boa parte dos transeuntes não sabiam que aquele prédio ali, que está, sei lá, acho que há 40 anos era a sede, agora está a reforma, não era, o público não sabia que aquele prédio era um museu, e eu sei disso que eu fui na frente do museu para perguntar para as pessoas: você sabe que prédio é esse? Ninguém sabia. E junto com essa aplicação na fachada, eu contratei um locutor desses que vende produto na frente de loja, e só que ao invés de anunciar algo para vender, eu contratei ele para anunciar tudo que tem de graça dentro do museu e que as pessoas, o público geral, às vezes não sabe. Então foi um trabalho que teve um retorno muito legal para mim, também para o MAC, por criar essas estratégias de diálogo entre a instituição e o público geral. E também acho que vale a pena citar a minha primeira exposição a céu aberto, bom, primeira e única, né, que foi o Ficções Urbanas. Foram 20 outdoors no centro de Curitiba, e foi um trabalho também viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e que foi muito importante na época pelo debate que abriu sobre possibilidades de intervenção urbana e diálogo entre a arte pública e a arte privada. Então, a minha carreira, como vocês vão poder ver nos links que eu enviei, a minha carreira transita um pouco entre esses temas. Nos links vocês vão poder ver mais detalhes, e aqui nesse vídeo então eu fiz só essa pequena apresentação para antecipar um pouco do que vocês vão ver a seguir. Obrigado.